Pessoal, hoje a nossa aula é sobre o funcionamento do protocolo HTTP e HTTPS, que são os protocolos utilizados nos servidores web. Então, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, é um protocolo de camada de aplicação que a gente utiliza nos nossos navegadores, nos nossos browsers, para acessar o servidor web, quer dizer, os servidores que rodam o serviço de HTTP. Esses servidores possuem para várias plataformas, por exemplo, Microsoft, onde a gente tem o IIS, Internet Information Service. Para Linux nós temos o INH e NX, ou até mesmo o Apache, que é o que a gente vai utilizar nessa nossa disciplina. O protocolo HTTP tem duas versões bem consolidadas, que é o HTTP 1.0, que era uma versão, na verdade, que tinha conexões não persistentes, e o HTTP 1.1, que tem conexões persistentes, quer dizer, com uma única conexão a gente pode fazer várias solicitações. Bom, na camada de transporte, o protocolo HTTP utiliza a porta 80 usando uma conexão TCP, né? Quer dizer, orientada à conexão, uma conexão persistente, como eu falei para vocês, com HTTP 1.1, que é o que a gente utiliza atualmente. Para acessar um serviço por HTTP, nós normalmente utilizamos uma URL. O que é essa URL? A URL é uma forma de uma única linha a gente consiga informar qual é o serviço, qual é o protocolo que está se utilizando, de que local está se buscando essa informação, a porta, caso não seja padrão utilizada pelo protocolo, diretório, caso existir, e o nome de um arquivo, caso necessário. Exemplo, ó, eu quero por HTTP buscar do site admin.com o arquivo index.html. Ou por HTTPS. Qual é a diferença? Com HTTP, estou utilizando a porta 80. Com HTTPS, eu estou utilizando a porta 443, que é a porta onde passa as informações criptografadas. Além do HTTP, a gente pode utilizar também uma URL para outro tipo de serviços, como o FTP, que é um serviço e um protocolo também de camada de aplicação que roda na porta 21, que serve para transferência de arquivos. Ou até mesmo uma conexão LDAP para buscar ou validar algum usuário, ou até utilizar para mandar um e-mail, onde eu uso o serviço mail.to e aí eu passo como parâmetro o e-mail que eu quero mandar, no caso o destino. Então é só uma explicação de como funciona as URLs. Bom, o protocolo HTTP e HTTPS possui alguns métodos utilizados para a gente baixar informações, quer dizer, buscar informações ou enviar informações. Por exemplo, se eu tenho um site onde eu tenho um formulário e preenchi informações no formulário, como é que eu mando esses dados para um servidor HTTP? Eu uso um método chamado POST, que envia os dados a serem processados pelo servidor, para o servidor. Ou GET, que é o mais comum, que é utilizado para baixar objetos para o nosso navegador. Por exemplo, eu posso dar um GET nessa informação, get http://admin.com/index.html. Então eu vou buscar o arquivo index.html lá do servidor web para que ele seja processado e analisado pelo meu navegador e que me mostre as informações referentes a isso. Assim como esses dois métodos mais utilizados, existem outros métodos que estão aqui relacionados para vocês para consulta futuras. Então, como é que funciona a utilização do método? Vamos pegar o mais simples, um GET. Então, eu conecto um host, por exemplo, no POL-IFRS do BR. Quando eu coloco essa informação no meu navegador, automaticamente o meu navegador faz o quê? Ele executa o método GET num arquivo chamado index.html. Quer dizer, vou buscar esse arquivo index.html no meu servidor. E a resposta do servidor vai ser as informações referentes a esse arquivo, a essa conexão. Ele vai me dar esse código 200, código 200 significa que está tudo certo, 500 significaria erro, me dá informações referentes a essa página e logo depois o conteúdo dela viria abaixo desse cabeçalho inicial de resposta. Aqui um outro exemplo do método POST, onde eu estou enviando para o servidor uma informação preenchida no formulário, por exemplo, como isso aqui, ó, no nome da pessoa, uma idade, um curso, que são o quê? Campos preenchidos no formulário HTML que são encaminhados para o servidor web através do método POST.
Bom, assim como o servidor web, o HTTP, pode trabalhar com páginas estáticas, quer dizer, arquivos de formatos HTML, ele pode também trabalhar de forma interativa, utilizando páginas dinâmicas. O que são essas páginas dinâmicas? É quando a gente necessita fazer algum processamento do lado do servidor com as informações repassadas pelo cliente, no caso do navegador, ou até mesmo algum processamento local no servidor, como uma busca em um banco de dados, trocar um pano de fundo de forma dinâmica. Isso pode ser realizado através de linguagens de programação, como por exemplo PHP, Perl, Java, entre outros. Então isso é chamado de CGI, Common Gateway Interface, que é a capacidade do servidor web de repassar as requisições para outros interpretadores instalados do lado do servidor. Significa que, do lado do servidor, além do Apache, é necessário que seja instalado, por exemplo, PHP, caso eu queira executar páginas em PHP. Também a gente pode fazer programas do lado do servidor que utilizam interpretadores embutidos do sistema operacional, como, por exemplo, trabalhar com a linguagem C ou até mesmo os scripts em Shell, que vocês aprenderam lá em sistemas operacionais, podem ser executados do lado do servidor pelo servidor Apache para interpretar os dados passados pelo usuário e normalmente devolver a informação para o usuário. A gente pode ver um pouquinho melhor essa informação nesse gráfico. Imaginem que um usuário queira mostrar no seu computador, no seu browser, uma informação. Para isso, ele dá um GET no tree.php, que é um programa em PHP que está instalado no servidor. O que vai acontecer? O Apache que está rodando nessa máquina vai ler do disco esse arquivo tree.php dentro do Apache. O Apache vai ver, esse arquivo é .php, então eu vou repassar ele para a linguagem PHP. Então o Apache vai executar o programa PHP, encaminhando o arquivo tree.php. E vamos supor que esse programa PHP ele faça algum tipo de interação, alguma consulta em algum banco de dados. Então o PHP vai conversar com o banco de dados, vai pegar as informações referentes aos dados solicitados pelo usuário, vai pegar todas as informações e vai repassar de volta, depois interpretado pelo PHP, para o Apache, que é o nosso servidor web, o nosso servidor HTTP, que vai fazer o quê? Vai disponibilizar isso para o usuário como resultado ao chamado tree.php. Então o usuário chamou o tree.php, todo o processamento ocorreu e isso volta para o navegador do usuário com as informações que ele solicitou. Bom, um servidor web, o servidor HTTP, ele pode trabalhar de duas formas iniciais. Eu posso ter um sistema de servidor web baseado em endereço IP, onde em um único servidor eu posso ter apenas um site rodando, apenas um serviço instalado, onde eu vou ter um domínio, por exemplo, www.ifrs.edu.br. O nosso DNS vai traduzir esse nome para um endereço IP. E nesse servidor, que possui esse endereço IP, eu vou ter um único site instalado. Mas no servidor web, no servidor Apache que a gente vai utilizar, nós podemos configurar, na verdade, vários domínios, vários serviços HTTP, um para cada domínio diferente. Então, quer dizer, o meu servidor tem apenas um endereço IP, mas no meu DNS eu tenho vários domínios diferentes que apontam para o mesmo IP. Então eu posso criar o chamado de servidores virtuais. Eu posso configurar do lado do servidor para que uma única máquina responda a diferentes domínios, a diferentes páginas web, utilizando para isso uma única configuração geral do meu Apache e depois uma configuração específica para cada domínio. Aqui a gente pode ver um exemplo. Um exemplo de configuração de um serviço HTTP rodando no servidor Apache, onde eu trabalho com a ideia de virtual hosts. Quer dizer, qualquer requisição na porta 80, notem que as duas são iguais, eu posso dizer aqui, caso a pessoa tenha solicitado por www.exemplo.com, tá aqui, a diretiva se chama server name, eu vou responder para esse usuário com conteúdo web que está armazenado no servidor na pasta var www.exemplo1. Caso o usuário no seu browser tenha solicitado por exemplo.org, eu vou encaminhar para ele os arquivos que estão disponíveis na pasta var www.exemplo2. Então isso aqui é uma configuração que eu tenho dois virtual hosts, um para cada server name, configurado no mesmo servidor físico, que tem apenas um endereço IP. Dessa maneira a gente vai fazer na prática depois um exercício para implantar isso no nosso servidor web.
Bom, entendido o funcionamento básico do servidor HTTP, vamos dar uma olhadinha então agora como funciona o serviço HTTPS, que é o Hypertext Transfer Protocol, só que agora de forma segura, onde as informações passam criptografadas. Tá? Para isso, a gente utiliza uma combinação entre HTTP e o serviço de TLS, Transport Layer Security, tá? Ou SSL, que é um pouco mais antigo, mas também pode ser utilizado. A ideia do protocolo HTTPS é que eu possa garantir privacidade, quer dizer, criptografia do canal de comunicação. E, às vezes, nem sempre, eu posso também garantir autenticidade, quando eu uso certificados digitais assinados por uma autoridade certificadora, tá? Uma CA. Quando eu uso um certificado digital assinado por autoridade certificadora, aparece aquele cadeadinho fechado no nosso browser, dizendo que aquele site ele é seguro. Por quê? Porque foi verificada a autenticidade e não só a privacidade, porque a privacidade é quando eu tenho um cadeado, mas nem sempre ele está amarelinho, né? O cadeadinho às vezes fica meio cinza, que significa que os dados estão passando de forma criptografada, mas que não se pode garantir que aquele site realmente é autêntico. Então agora a gente vai entender o funcionamento dessas duas diferenças aqui. O serviço HTTPS utiliza uma coisa chamada criptografia assimétrica. Para a gente entender isso, a gente vai ter que entender um pouquinho sobre chave pública e chave privada que a gente vai ver logo logo. Numa criptografia assimétrica, se uma terceira pessoa descobre a senha, os dados não são mais possíveis garantir a privacidade. Então, na verdade, a gente não consegue utilizar a criptografia assimétrica como garantia de uma informação, de um canal criptografado, porque uma terceira pessoa pode saber a senha e logo ler a mensagem criptografada. Por isso, então, se utiliza a criptografia assimétrica, que ela é baseada em chave pública e chave privada. A chave privada, como o próprio nome já diz, ela é conhecida apenas pelo dono dela. E a chave pública é conhecida por todos. Então, como é que funciona esse processo de chave pública e chave privada? Bom, para a gente entender isso, a gente tem que conhecer dois conceitos. Então, o certificado digital é um documento, é um arquivo, tá? Que guarda a identidade e a chave pública de uma pessoa. Então, se esse certificado digital for gerado, por exemplo, pelo administrador do site do IFRS, então ele tem um certificado digital instalado no browser dele que possui a chave pública que ele vai distribuir para outras pessoas para que essas pessoas possam ler o conteúdo da mensagem enviada por ele. Se esse certificado digital for assinado por uma autoridade certificadora, aí eu consigo garantir autenticidade, porque essa autoridade certificadora vai garantir que eu sou quem diz ser. Agora, se eu simplesmente gerar um certificado digital e eu mesmo instalar no meu servidor, sem estar assinado por uma autoridade certificadora, significa que esse canal pode ser criptografado, mas eu não garanto a autenticidade da conexão. Quer dizer, eu não sei se aquela pessoa é realmente quem diz ser. Então, o que faz essa autoridade certificadora? Ela gera, entrega, armazena as chaves de forma segura. Então, significa que quando eu tenho um certificado digital assinado autoridade certificadora, eu estou garantindo quem é quem no processo e na conexão. A gente já vai entender um pouquinho melhor como funciona esse processo no próximo slide. Pergunto para o servidor qual é a chave pública dele. O que eu faço? Eu encripto o canal, ou me desculpa, a mensagem, o texto, né, com a chave pública que eu recebi do servidor. Isso eu vou ter então uma mensagem cifrada, um texto cifrado. E encaminhado isso então para o servidor. O que o servidor faz? Ele usa a chave pública dele para descriptar o conteúdo. Então, olha só, o cliente pega a chave pública do servidor, encripta a mensagem, encaminha de volta para o servidor, que é essa segunda pessoa aqui, e esse sim vai conseguir abrir aquela mensagem que foi encriptada com a chave pública dele e vai conseguir decriptar, quer dizer, abrir a mensagem cifrada utilizando a própria chave privada. Então, eu encripto com a chave pública e decripto com a chave privada. Nesse fluxo aqui fica melhor de entender. Então, olha só, tu está aqui com o teu browser, no teu computador, querendo acessar esse servidor web. Então, o que o teu navegador faz? Ele requisita para o servidor web a sua identificação, no caso, o certificado digital. O web server manda uma cópia do certificado digital para o teu navegador.
O teu navegador faz o quê? Ele verifica na relação de certificadoras que ele possui no browser instalado e pergunta para a certificadora, a autoridade certificadora, se aquele certificado digital é assinado. Se for assinado, essa entidade aqui vai dar um OK para o servidor web. Tá? Se não for assinado, o navegador vai avisar para o usuário que está sentado na frente da máquina e dizendo: ó, eu não consegui validar esse certificado não é seguro. Então, quando vocês recebem aquela mensagem no browser, tipo, me tira daqui, certificado inválido, significa que aquele certificado não foi cadastrado numa autoridade certificadora. Às vezes, porque isso tem custo, tá, pessoal? Quer dizer, para validar um certificado digital e armazenar ele numa CA, isso tem um custo anual que deve ser pago pelo dono do servidor web, que quer que o seu domínio, que o seu site, garanta privacidade e autenticidade. Bom, voltando aqui. O usuário deu um OK, dizendo que aceita o certificado digital. Então, o navegador encaminha uma mensagem para o web server de novo, dizendo: OK, recebi o certificado digital e vou utilizar ele. Bom, o servidor retorna, então, para o cliente um OK digital, tá? Para que o cliente possa iniciar a sessão. Com isso, a sessão fica estabelecida entre o navegador do usuário e o servidor web que está rodando o protocolo HTTPS. Ok, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu o funcionamento do protocolo HTTP e do protocolo HTTPS. No próximo aula, a gente vai aprofundar um pouco mais nesse funcionamento, utilizando alguns exemplos com Apache. Boa semana!